Oi gente, aqui é a Agatha e até que enfim é o último ano, é o vídeo do 5º ano. E se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar na descrição o link pra playlist com os outros vídeos. Então, vamos começar. É o 5º ano, então é o último ano. Foi muito complicado esse ano. Então chega de enrolação, bora logo começar, porque eu me autodesafiei que esse vídeo ia ter menos de 10 minutos. Bora ver se eu consigo, né? A primeira matéria é processamento digital de sinais. É uma matéria que depende de CDP, que é controle digital de processo, que no caso a gente vê muito transformada Z e muito transformada de Fourier. Então, como eu disse nos últimos vídeos, tem que estudar isso bastante, porque te persegue. Bom, processamento digital de sinais estuda a manipulação e processamento de sinais com técnicas digitais. Nessa matéria a gente viu codificação de áudio e codificação de imagem e vídeo também, filtragem, realce de imagem, esse tipo de coisa. Também outra coisa que vimos foi sistemas analógico digital e conversões. Aí dentro disso a gente viu teorema de amostragem, quantização, etc. E também vimos fundamentos de imagens digitais. Daí a gente viu transformada de imagens, realce de imagem, compressão de imagem e análise e interpretação de imagem. Eu achei muito legal essa parte. Esse finalzinho que foi fundamento de imagens digitais, eu achei bem legal. Inclusive, o meu trabalho do último bimestre foi falar sobre GIF, então foi bem legal. Coloquei bastante GIF no slide, na minha parte do slide, foi legal. Nota de dificuldade de 0 a 10, sendo que 0 é não estudar nada e 10 é estudar todo dia. Pra mim, essa matéria tá com nota 8. Não foi muito fácil pra mim, mas estudando dá pra se dar bem. A segunda disciplina é comunicação de dados ou sistemas de comunicação de dados. Essa matéria ela é a caracterização dos sistemas de telecomunicação. E nessa disciplina a gente viu análise de sinais, modos de comunicação, transmissão de dados e os modos de transmissão de dados, modulação analógica e modulação digital e o tipo de cada uma delas, e etc. Eu tô tentando ser bem breve pra poder dar tempo, porque os vídeos estão ficando muito longos. Pra mim, essa matéria foi uma matéria na média, nem muito difícil, nem muito fácil. Então, a nota que eu dou de 0 a 10 é 7. A próxima é computação gráfica, que eu achei bem legal. É a computação gráfica mais voltada pra jogos, né? Porque tem computação gráfica voltada pra filme, pra animação, essas coisas. Essa é mais voltada para jogos mesmo. Então, no primeiro bimestre, a gente viu os conceitos básicos de computação gráfica, nível de detalhes, clipping, culling, normais, tipos de luz, light map e buffer. Esse primeiro bimestre foi mais teoria mesmo, então a gente só estudou conceitos e tudo. Já no segundo bimestre, a gente começou a praticar e a gente usou o Blender. Então a gente fez vários objetos e tudo, e modelagem no geral. Já no terceiro bimestre, a gente foi pro Unity e passou a trabalhar com interação. Então, a gente trabalhou mais com a interação da computação gráfica, que seria a parte voltada dos nossos jogos, do que com os gráficos em si, sabe? A gente trabalhou mais a computação do que a gráfica, da computação gráfica. E no quarto bimestre a gente teve que desenvolver um jogo. Cada grupo da sala teve que desenvolver um jogo diferente. E o meu grupo ficou responsável em desenvolver um jogo de escape, ou escape. Esses jogos que a gente tem que sair do quarto e tudo, desenvolver enigmas pra sair do quarto. E ficou legalzinho o jogo, eu gostei, sinceramente. Nota de 0 a 10 de computação gráfica é 6. No começo é bem simples, mas no final, quando começa a introduzir a parte da interação, vai ficar mais complicadinho, porque tem programação, mas dá pra levar de boa. Outra matéria que eu amei, mas teve muita gente que detestou, mas eu amei mesmo, eu não gostava de faltar nessa aula, porque eu amava. Que é a disciplina Ciência dos Materiais. E o que é essa matéria? A gente faz um estudo químico e físico dos materiais. A gente estuda a estrutura atômica dos materiais e os tipos de estrutura, por exemplo, estrutura cristalina, amorfa, como materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais vitrocerâmicos e polímeros. A gente estuda as propriedades dos materiais, propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas, deteriorativas, todas as propriedades dos materiais. Também a gente estuda perfeição e imperfeição química, difusão, etc. É uma matéria assim que envolve bastante química e física e por isso que eu gostava muito. Porque eu tava com saudade disso, sabe? A gente vê muita programação e muita matemática nos 3 últimos anos. A gente vê bastante física no primeiro e no segundo ano, mas no terceiro, no quarto a gente vê pouco. Então eu tava com saudade, aí eu ficava assistindo aula assim, ai, saudade de física, saudade de química. Ciência dos materiais, a nota de 0 a 10 pra mim é 5. Porque eu gostava, então eu tinha facilidade pra aprender. Só que é muita matéria, então tem que estudar um pouco. Então não é 0 nem 2, mas é um 5, porque apesar de ser fácil pra mim, tinha muita coisa pra estudar. E só pra deixar claro, essas notas
na minha opinião, tá? É comigo. Cada um tem uma visão diferente. Então isso é só pra se basear que se você é meio parecido assim comigo, gosta mais de matemática e física, então pra você a dificuldade vai ficar meio parecida. E se você gosta mais de programação e redes, então vai ser um pouquinho diferente, tá? É só pra ter uma ideia. Outra disciplina é sistemas distribuídos. A gente estuda tipos de sistemas distribuídos, a arquitetura deles, transparência da distribuição, altura, escalabilidade, e a gente viu muito a parte de web service. Então, a gente ficou aí uns 2, 3 bimestres vendo web service. E segurança em web services também a gente viu. Foi legal, mas o que eu queria ver mesmo nessa matéria era criptografia, porque eu sou apaixonada por criptografia. Quando eu era criança eu gostava de enigmas e tudo. E, tipo assim, quando eu era adolescente eu tinha um namorado e a gente conversava com mensagens criptografadas. Isso era bem legal. Eu sempre gostei disso, sabe? Então eu queria muito estudar essa matéria, mas a gente só viu uma introdução breve no final do último bimestre. Fiquei bem chateada, porque eu queria ter visto muito mais. Então provavelmente eu vou ter que fazer uma pós-graduação na área, ou um curso de extensão na área. Nota de sistemas distribuídos. De 0 a 10, pra mim essa matéria acho que foi uns 7. Tinha que estudar um pouco. Outra disciplina foi projetos de hardware e software para sistemas embarcados. Esse é o nome inteiro da matéria. A gente chamava de Sistemas Embarcados Parte 2, porque no quarto ano teve Sistemas Embarcados. Bom, essa matéria foi basicamente uma parte 2, só que era matéria aprendida em sistemas embarcados vista na prática. Então eu não tenho nada, vou ser bem sincera, eu não tenho nada no meu caderno, porque era uma matéria bem prática e era só isso. A gente fez alguns projetos ao longo do ano, a gente tinha que apresentar pro professor, foi isso. De 0 a 10, essa matéria pra mim eu acho que foi um 2 ou 3 no máximo, porque foi só projeto, então foi fácil. Outra matéria que está no meu coração também é desenvolvimento de jogos, que é uma carreira que eu penso muito em seguir. Bom, pra quem gosta só de programação, essa matéria não foi focada bem nisso, ela foi focada na produção do jogo em geral. A gente tinha que pensar em personagem, em cenário, regras, duração de jogo, público, faixa etária, concorrentes na plataforma, então a gente pensava no jogo em geral mesmo. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu a fazer o Design Bible, ou GDD, que seria o Game Design Document, que é um documento com todas as informações que um jogo tem que ter. Nesse documento tem tudo sobre o jogo, tem sobre o personagem, tem como ele funciona, tem as regras, qual plataforma, tem faixa etária, tem os elementos de cada fase do jogo, tá tudo no Design Bible. Bom, a gente estuda também classificação de jogos, tanto quanto a idade, criança, adolescente ou adulto, tanto quanto o jogador, que é o jogador casual ou o jogador hardcore. A gente tem que estudar isso pra poder fazer o jogo voltado pra pessoa certa. A gente aprende os gêneros, né? Ação, aventura, estratégia, simulação, quebra-cabeça, brinquedo, esporte, luta, RPG, música, MMO, educacional, serious game e adventure games. E a gente aprende gameplay, jogabilidade, tipo de personagem, a jornada do herói, o estudo de interface, que seria as interfaces in-game e interface out-game, como fazer uma interface legal pro jogo e tal, uma coisa que seja intuitiva. E a gente também aprendeu balanceamento do jogo. E no primeiro bimestre a gente viu tudo isso na teoria, só no papel, a gente nem foi no laboratório. E a partir do segundo bimestre, a gente começou a ir pro laboratório e tentar desenvolver joguinhos no Construct 2. Daí que no final do ano a gente tinha que mostrar um jogo pronto pro professor. Desde o primeiro dia de aula ele já falou isso. Gente, no último dia de aula vocês vão ter que entregar o jogo, então comece a pensar aí. Então a gente fez um jogo na minha sala, que foi o jogo da Hannah. Eu fiz todas as sprites e uma boa parte do jogo. E foi bem legal fazer. Assim, é um jogo de 3 fases, super rápido, bem bobo. Mas tem uma história de fundo, assim, sabe? E é bem legal. É um jogo, assim, que eu queria fazer algo além disso, uma coisa baseada nesse beta, né? Eu queria fazer uma coisa baseada nele. E foi uma matéria muito divertida. Desenvolvimento de jogos, pra mim, foi uma matéria que deu trabalho, mas foi um trabalho legal, porque eu gostava de fazer. Então, não que eu estudasse todo dia, mas eu acho que eu daria uma nota 8, assim, sabe? Porque, principalmente no último semestre, que eu tinha que ficar fazendo jogo e tal. Então, demanda tempo. Não é difícil, mas demanda tempo. E por último, automação. Automação é uma coisa que pra mim já era meio que, sabe, desde o segundo ano eu já vinha mexendo com automação, porque desde o segundo ano eu tenho um projeto de automação residencial. Como vocês viram nos outros vídeos, eu falei dos meus projetos interdisciplinares. Todos, exceto do primeiro ano, eram voltados pra automação. Automação residencial, principalmente. Então essa matéria foi bem simples pra mim. Que a gente estudou basicamente CLP, que é o controlador lógico programável, e a programação
para um CLP. A linguagem que a gente usou foi uma linguagem gráfica, que é a linguagem Ladder, que é uma linguagem de diagrama de contato. Então é super fácil, qualquer pessoa consegue programar um CLP. Então essa matéria foi bem light, assim, sabe? De 0 a 10, essa matéria pra mim foi 2, sabe? Não precisei estudar muito. Bom, gente, eu tentei fazer bem rápido esse vídeo, porque os outros ficaram muito longos. Eu acho que eu consegui fazer um vídeo rápido dessa vez. E eu sei que alguém vai perguntar sobre o meu TCC, mas eu não vou falar dele nesse vídeo, porque é um assunto muito delicado pra mim. Mas eu acho que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, uns problemas que eu passei e tudo. Então vamos deixar o TCC pra outro vídeo, tá? E não esqueçam que eu tô separando as dúvidas de vocês pra fazer um vídeo só sobre as dúvidas mais frequentes sobre o curso. Então se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de colocar aí embaixo nos comentários, tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Beijo e tchau, até o próximo vídeo. Oi, tudo bem com você?